vamos recuperar. Anilton tem coragem para mudar, tem sabedoria e competência de quem sabe governar. O povo participa. Anilton Comunidade. Olá, amigos e amigas, boa noite. Estamos começando mais um Anilton Comunidade. Dessa vez nós estamos aqui no bairro Tancredo Neves 3, mais precisamente na rua Santa Quitéria 187. Uma noite agradável, próximo aqui de um pé de ninho, acompanhado de pessoas convidadas que estão. A todos da rua que estão nos assistindo, obrigado aí pela presença de vocês. E mais uma vez a gente chegando nas comunidades para ouvir os anseios das pessoas, conversar com eles, ver que sugestões, o que eles pensam, para que a gente possa colher subsídios para fazer o nosso governo a partir de 2021. Hoje é dia 15 de outubro, é o dia do professor. Então a todos os professores aqui representados, professor Doge e professora Águida, os nossos mestres que nos ensinam a ser os cidadãos de amanhã, que com essa pandemia estão tendo momentos difíceis. Muitos tiveram que se afastar de sala de aula, procurar entender de plataforma digital para fazer as aulas remotas. Não é fácil fazer isso, mas, no entanto, quero dizer que sempre, todos os mestres, os professores, nós seremos sempre agradecidos por tudo que vocês fazem e farão por nossos filhos, pelos nossos netos e até pelos adultos, muitos deles ainda que estão estudando, procurando aprender e que possam ter melhor condição de vida com a educação. Toda revolução, toda melhoria, tudo que passa para que a gente cresça, passa necessariamente pela educação. De antemão, parabéns. E outro fato que é importante, que hoje, dia 15, a Justiça Eleitoral deu o registro, deferiu o nosso registro, dizendo que sim, que Anilton e Flávio podem ser candidatos a prefeito sem problema nenhum. Mesmo que uns queiram atrapalhar, entraram com pedidos de impugnação de nossa candidatura, mas hoje é um dia feliz, porque a Justiça deferiu. Nós não temos nada, nenhuma dificuldade com justiça, seja ela qual for. Nós estamos limpos para sermos candidatos e acreditem, sermos candidatos e vencermos as eleições. O ano que vem é um ano difícil, um ano pós-pandemia ou talvez pandemia ainda, porque nós só vamos ter esse pós-pandemia depois que começarmos realmente a ter as vacinações e praticamente começarem a diminuir. A gente está vendo que continua aumentando o número de casos e quem vê o mundo todo, lá na Europa já estão tendo casos novos. Então é importante que a gente se cuide. Aqui hoje todos de máscara, todo mundo usou álcool gel para que chegar e obedecendo às distâncias que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, feito isso, vou falar aqui que foi um dia muito importante, muito bom, porque a Justiça reconheceu de que nós poderemos ser candidatos e, com a vontade de todos, a vontade do povo de Paulo Afonso, nós seremos, a partir de 2021, prefeito e vice Flavinho de Paulo Afonso. Não é isso, Flávio? É isso aí, Anilton. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente na internet. Boa noite, nossos amigos aqui que estão nos assistindo aqui ao vivo. Boa noite a nossos convidados. Um prazer estar aqui na presença de vocês. Vamos bater um papo aqui sobre a comunidade. O objetivo do programa é esse. A gente vem aqui para ouvir, para saber como é que está aqui a comunidade de vocês e discutir soluções, discutir como é que a gente pode fazer com que a comunidade aqui do BTN3 ela possa no futuro ter dias melhores. Temos andado, temos caminhado, temos conversado com muita gente e a gente sabe um pouco das dificuldades que estão acontecendo na nossa cidade atualmente e nada melhor do que ouvir as pessoas para que a gente possa ter um sentimento mais real daquilo que está acontecendo e principalmente daquilo que elas pensam no que seja ideal, né, para a comunidade delas. Então nós estamos aqui hoje no dia do professor. Eu queria pedir licença a todos os presentes em nome do meu pai que é conhecido como Professor Silva. Eu queria desejar a todos os professores uma homenagem, queria deixar essa homenagem em nome dele, ele que é um apaixonado pela educação,
viveu a vida inteira dele para educar. Onde ele esteve, o que ele esteve fazendo, ele sempre teve essa premissa de educador. E queria deixar essa homenagem em nome do meu pai, professor Silva, a todos os professores. E hoje caiu o golpe, né? Aliás, para mim já tinha caído há muito tempo e, claro, a gente precisa do papel assinado, mas assim, eu acho que hoje foi um dia muito importante mesmo, Anilton, porque isso não foi uma coisa que começou ontem, né? Há muito tempo que essas pessoas vinham atingindo sua honra, atingindo sua imagem, maculando seu nome gratuitamente, de forma baixa, de forma grosseira, né? Você enquanto cidadão não merece isso. Enquanto homem público de 3 mandatos, com tanto serviço prestado para essa cidade, você não merecia isso de jeito nenhum, meu irmão. E aí hoje, a justiça eleitoral, eu particularmente não esperava outra coisa, até porque, como eu digo, em todos os lugares, Anilton nunca foi condenado por nenhum tribunal, nem por nenhum juiz. A única coisa que tentaram fazer contra Anilton foi uma armação política que partiu de um grupo de vereadores, mas que a gente rapidamente buscou justiça, buscou rever aquilo que foi feito de forma errada, na verdade foi um golpe mesmo para tirar você da vida pública, mas hoje essa sentença é uma sentença realmente muito importante, muito relevante e nossa campanha vai seguir firme, forte. O objetivo é um só. O objetivo é, a partir de janeiro, trazer dias melhores para Paulo Afonso. E para isso, a gente no próximo dia 15 de novembro, vamos sim, Anilton vai ser eleito prefeito, eu serei eleito vice-prefeito, para a gente começar dias melhores para a nossa cidade. Vamos papear? Bom, o dia do professor, 2 mestres aqui presentes, nada melhor do que começar com um deles. Boa noite, professor Dodge. Boa noite, comunidade. Eu quero começar a minha fala parabenizando. Eu não costumo chamar de professor, eu costumo chamar de transformador de vidas, porque o professor ele transforma vidas, o professor ele forma outras profissões. Então, nada mais justo do que começar a minha fala parabenizando a todos pelo seu dia. E já de início eu vou logo ser, não taxativo, mas vou logo direto ao ponto. O que nós temos de criação na educação em Paulo Afonso, para que possamos tirar os jovens das ruas, esse é um ponto, porque a gente sabe que tem muito jovem largado nas ruas, largado até mesmo no submundo da marginalidade. E um outro ponto, nós temos também muitas crianças com necessidades especiais que não são assistidas pela educação, porque nós não temos escolas capacitadas nem profissionais capacitados para assistir esse tipo de especialidade. Então eu queria saber do senhor sobre o que vem pela frente que possa assistir toda essa comunidade. Boa pergunta, transformador. Professor Dodge, desculpa. Vem cá, é assim, a gente entende de que tem que começar tudo no básico. Eu acho que tudo começa na família, começa no lar. A gente procura a extensão lá na escola. E a gente sente muito quando vê que tem muitos lares desajustados, inclusive com muitas dificuldades, você sabe disso do que eu estou falando, que a gente possa realmente transformar esses filhos, que eles possam sair do caminho de drogas lícitas ou ilícitas, da marginalidade, e a gente está caminhando para a escola a tempo integral. É o caminho que a gente vai, e no próximo ano a gente já apresentou proposta no nosso plano de governo de sistema híbrido. A gente vai tentar recuperar, porque esse ano é um ano que, por mais que o Ministério da Educação recomende que passe todo mundo de ano, mas vai ser um ano sem conhecimento, um ano perdido, talvez, não possa bem falar essa palavra, mas de que não houve de fato o aprendizado que as pessoas pudessem galgar de um ano para outro. Então a ideia nossa é um sistema híbrido, talvez 2 anos em um, tá certo? Sistema híbrido presencial com ensino à distância e
com a escola integral chegando e começando no básico. Estou dizendo, não adianta eu começar a escola em tempo integral no primeiro, depois se no segundo não tem. Então tem que ter no primeiro, no segundo e por aí vai. Então essas são coisas básicas. E aqueles que têm as necessidades especiais, você sabe bem a recomendação, é que eles participem também, que vão às aulas, que não seja nada à parte, que eles participem. E a gente vai procurar fazer isso, porque já temos esse caminho já instalado na nossa rede. Então é importante que isso se solidifique. Só vai ser um ano difícil. E hoje eu estive falando assim para os professores que eu vou precisar muito do apoio do professorado para esse ano que se inicia, que vai ser um ano muito difícil mesmo. E a gente fica assim perplexo, porque a gente não viu no plano inclusive do atual prefeito nada pensando no próximo ano com pós-pandemia, né, Fábio? Isso, exatamente. Então, Dodi, Newton colocou bem, essa coisa da educação também dentro das escolas, o que a gente tem propondo aí, a gente vem propondo no nosso plano, é a gente ampliar algumas atividades no sentido de tornar a escola mais atrativa para esse jovem. A escola em tempo integral é o nosso projeto principal, a gente sabe das dificuldades e nós vamos começar com projetos pilotos e tal, mas a gente também, durante esse processo de alteração, a gente pode tornar a escola mais atrativa, com cultura, né? Teatro, dança, música, esporte, fazer novas estruturas, melhorar as atuais, né? Aqui, vocês estão bem próximos aqui, a estrutura grande do CIEI, vamos terminar essa obra de uma vez por todas, conectar ela com algumas escolas maiores e tentar fazer com que a gente atraia esse alunado, torne a escola interessante para o aluno. Sobre os especiais, a gente sabe que, a Nilton falou muito bem, a gente, principalmente quando é mais criancinha, precisa ser feita uma avaliação. Eu acho que a gente precisa dar uma preparação contínua aos profissionais nesse sentido, né? Inserir também profissionais de outras áreas nas escolas, para que eles possam ter esse olhar diferenciado. E aqueles que, ao passar do tempo, forem sendo identificados realmente, o autista, por exemplo, dependendo do grau do espectro, ele faz as atividades normais, mas a gente pode, quem sabe, nas maiores escolas, onde tiver um maior número de autistas, fazer a salinha, né? Tem aquelas atividades lúdicas especiais para eles, que são muito importantes. Acho que a gente faz uma avaliação, faz um levantamento e monta essas estruturas que eu acho importantíssimas para o processo educacional e de evolução dessas crianças especiais. Tudo passa por também, lógico, o professor está preparado para isso, né? No caso, o professor precisa identificar, precisa avaliar, ver a necessidade que o psicopedagogo, que o psicólogo, enfim, faça uma avaliação mais profunda e, quem sabe, a gente não estrutura também algumas salinhas. Na lei do autista, já há previsão. As escolas particulares todas têm que ter essa linha. Mas todos também recomendam isso que a Nilton falou, que é o ideal, que você não pode deixar eles à parte. Quando você vai identificando as dificuldades, é que é o momento de você propor as atividades específicas. E aí, para isso, a gente tem essa linha. Então, vamos fazer um levantamento. A gente sabe que hoje Paulo Afonso tem um grau enorme de crianças autistas. Paulo Afonso, sabe, eu particularmente, eu estou bem me inteirando muito sobre esse assunto. E eu acho que a gente precisa dar uma olhada na rede pública, como é que está a nossa estrutura, para a gente acolher bem essa turminha que merece muita atenção da gente. Só para acrescentar um pouco, continuar melhorando as nossas estruturas físicas, adequando a qualificação dos professores, tá certo? Isso é uma coisa que vai ser contínua. A gente sentiu muito esse ano quando o IDEB nosso caiu, pela primeira vez, porque é uma conquista nossa que nós tivemos, cada ano que se passava, nós íamos atingindo a meta e passando muitas vezes delas. Então, a gente ficou triste porque de quem é a culpa? A culpa é do aluno, é do professor ou do sistema todo? Como é que é isso aí? Então, continuando dando condições para o professor, estruturas melhores, a exemplo de escola como Sempinha, que aqui está, nós trouxemos quadra coberta aqui para o Rivadalva, para o Georgina, ver se consegue realmente climatizar nossas escolas, é coisa que a gente pensa para melhorar, porque realmente com isso que está acontecendo, né? Até para que as pessoas permaneçam na sala, melhor rendimento, melhor atenção,
Eu creio que nós vamos fazer tudo, mas que possa realmente melhorar a qualidade e o rendimento dos nossos alunos. Eu creio de que nós vamos conseguir isso com certeza. Mudando um pouquinho, papeando para cá, tem nosso amigo Ailton, que eu admiro muito, Ailton, você pela tua coragem e determinação. Primeiro, aquela coisa de coitadinho tá fora, meu amigo, eu sou uma pessoa normal, apto, que posso exercer qualquer atividade. E isso que a gente está vendo hoje, a dificuldade de acessibilidade, mobilidade urbana, você é um cara que é um guerreiro, é um esportista, um exemplo de vida a ser seguido. E que dificuldade você encontrou agora e o que é que você pensa como melhorar o futuro para a gente nesse aspecto? Boa noite, doutor Anilton, Flávio, os demais presentes. Agradecer ao pastor Paulo pela receptividade e dizer assim, doutor Anilton, o senhor vai ter um grande desafio o ano que vem. O senhor convocou seu exército está na rua e vai levar o senhor de volta à prefeitura. Flavinho acabou de falar algo importante sobre a questão do autista. Queria parabenizar os professores aqui presentes, mas hoje não é dia de alegria para nós, pessoas com deficiência. O que eu quero dizer é o seguinte, vai cair no colo do senhor também a questão do decreto 10.502, decreto perverso do senhor presidente Jair Bolsonaro, com a questão da educação inclusiva. Ele vem dizendo que, assim, vou estar sendo bem claro, e vou usar até uns termos chulo, para que as pessoas compreendam do que está se passando neste momento no nosso país. O senhor Jair Bolsonaro, ele diz que preto tem que ficar aqui, branco tem que ficar aqui. O que eu quero dizer com isso? Ele está dizendo que as pessoas com filhos com a sua necessidade diferenciada como autista, ele vai disse, por meio de decreto, seu filho vai estudar nesta escola, esse outro vai estudar nessa escola. É assim que ele está pensando. Doutor Anilton está com um projeto... A negação de tudo que a gente acabou de falar, né? Isso. Doutor Anilton está com o projeto da escola integral, né? O que nós precisamos, pessoas com deficiência, é a inclusão dessas pessoas. Nós precisamos que essas pessoas estejam junto com as demais para que não haja segregação. O que é segregação? É dizer que a pessoa não é igual a outra. É o que está fazendo esse decreto. Nós estamos na rua, nosso segmento está brigando aí, né? É triste porque nós tivemos pessoas do nosso próprio segmento dentro do Conselho Nacional que apoiou esse decreto. Mas nós estamos lutando para que esse decreto seja derrubado. Obviamente, com esse apoio que está tendo aí, certamente nós vamos parar no meio judiciário, né? É triste o que vem acontecendo, é um governo perverso para as minorias, e é isso que a gente vem combatendo. Não digo só o segmento da pessoa com deficiência, mas todos em situação de vulnerabilidade vem passando por isso. Quanto à nossa comunidade, doutor Anilton, eu passei boa infância aqui na rua Frei Damião. Minha avó tem uma casinha aqui minha afinada avó tem uma casinha aqui no início da rua, e eu sei bem o que é o BTN. Retornei à nossa cidade, como o senhor bem sabe, depois de 32 anos na condição de pessoa com deficiência, usando cadeira de rodas. E quando o senhor iniciou o asfaltamento das ruas aqui do bairro, foi grande valia para nós. O senhor imagine você investir 10 mil reais numa cadeira dessa para que o paralelepípedo quebre essa cadeira em poucos dias. E no asfalto não. Nós sabemos que a pedra é mais... No meio ambiente ela é bem mais agradável do que o asfalto. Mas para nós é de suma importância o asfalto. Então o senhor dê continuidade a esse trabalho aqui na comunidade, sempre observando a infraestrutura, né? E se apegando bem agora a essa questão da educação que é necessário. Sem educação não existe o ser humano. Ele vai falhar por não ser educado. Ele vai acabar tendo sua privacidade de liberdade, que nós chamamos, esse é o nome, né? Aos presos. Porque ele não teve uma educação, talvez, certamente, porque o pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar para trazer o sustento e a criança ficava em casa a mercê, provavelmente, né? Então, quando o senhor me pergunta sobre a questão de acessibilidade, eu falo que
eu só tenho a agradecer a sua pessoa, quando era gestor e certamente vai estar conosco, a importância que o senhor dá ao segmento da pessoa com deficiência, o apoio que o senhor dá, a senhora esposa também, dona Clara, a quem os conselhos da pessoa com deficiência é direcionado, sempre que precisou, sempre foi acolhido às demandas. E essa gestão atual que aí está, ela vem esquecendo as pessoas, seja ela com deficiência, seja ela sem deficiência, a gestão vem deixando a desejar e muito. Nosso município, nossa cidade vem regredindo e não avançando. Algumas pessoas que participaram ou que presenciaram um relato meu, ele hoje, doutor Anilton, o atual prefeito, ele diz e assume que a saúde do nosso município não é mais, tem suas deficiências. Ele hoje reconhece. Por que não reconheceu antes? Falando que a nossa saúde é uma saúde de excelência. Não é. Eu sei o que eu passei aqui no nosso hospital do BTN. Não adianta enganar o povo. Não adianta enganar as pessoas. As pessoas aqui da comunidade do BTN sabem o que é que vem se passando naquele hospital aqui. Então não adianta enganar a comunidade. A comunidade vai ter ciência do que está se passando. Então ele pecou, vai continuar pecando e vai pagar pelos erros dele. Infelizmente. O que você acabou de falar realmente são palavras que nada como quem vive o problema relatá-los, tá certo? Eu acho que isso é o objetivo do nosso Anilton Comunidade, é vir aqui, ouvir, conversar com as pessoas, fazer uma escuta, para que a gente possa levar essa escuta, para que a gente possa discutir e atendendo às necessidades das pessoas. Não adianta eu vir aqui com ideias que não sejam o que as pessoas achem que precisa para a sua comunidade. Na verdade, eu acho que o importante é estar ouvindo, estar sintonizado com as pessoas. As pessoas com deficiência, eu admiro muito o Ailton, porque ele é um guerreiro, é esportista, ele nunca se deixou abater por conta disso, e detesta aquele que vem com peninha para cima dele. Muito bom isso. Eu acho que o que ele falou, as pessoas querem ser ouvidas, querem ser escutadas, querem ter atenção, coisa que não está acontecendo mais. Quando você disse que reconheceu tardiamente essa coisa, foi porque nós falamos muito sobre saúde. A gente está ouvindo toda hora, a gente está andando, conversando com as pessoas, tanto aqui na cidade, nos bairros, na área rural. Gente, o problema é os mesmos. Não tem um médico no posto, não tem um remédio, não consegue fazer o exame. Remédio às vezes vencido, muitas vezes. Porque o médico até pode faltar um dia, mas todo dia está faltando um médico é inadmissível. E eu vi agora recentemente eu achei até uma falta de respeito com os médicos, não sei porquê. Os médicos estão sendo convocados, chega de resort, como se os médicos tivessem sido afastados e estava todo mundo de férias, tá certo? Então, falta alguma coisa de comunicação para que volte a ter o devido respeito com qualquer classe. Doutora Nilton, eu estou com encaminhamento, eu sou acompanhado aqui pelo nefrologista, e a desculpa é que não está sendo atendido os pacientes porque está na pandemia. Mas se você tiver 200, 250, no consultório dele ele atende. Então, o que é que nossa prefeitura está fazendo pagando a esses profissionais para não trabalhar? Porque se eu tiver 200, 250, 300, os médicos da rede estão atendendo seus consultórios. Isso não pode acontecer. A desculpa da pandemia está fora. Eu sempre digo o seguinte, de que apesar da pandemia, as outras doenças continuam acontecendo. Então tem que ter médico no posto, especialistas, todas as especialidades, que possam realmente, concordo com você, essa coisa de dizer que não atende lá, mas no particular atende, está errado. Então vai atender lá e vai atender também no serviço público, tá certo? Mas é a maneira como está sendo feita. Então eu concordo, acho que precisa melhorar, porque quando eu vou na comunidade, gente, as pessoas querem o básico, não quer muita... Você quer o quê? Que tenha água, que tenha energia, que você tenha esgoto, que tenha a sua rua calçada ou asfaltada. Nós vamos procurar fazer isso, nós conseguimos implantar o maior programa de asfaltamento que a cidade já viu. Fico muito feliz com isso. E
Fiquei triste outro dia que eu estava aqui, em uma certa localidade, não vou dizer, dizia, ó, Nilton, essa rua aqui, lá para a prefeitura já está como se fosse asfaltada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu disse lá o seguinte, eu vou olhar, se tiver como asfaltada e não tiver, comigo você pode ter a certeza que ela vai ser asfaltada. Nós vamos continuar esse trabalho, porque é bom para todo mundo, tá certo? É bom para você, é bom para quem anda aqui na cidade, para quem anda até a pé, que anda pela rua, é muito melhor do que andar no paralelo, não é verdade? Então, vai continuar esse programa, a gente vai incentivar nossas escolas, incentivar o esporte, incentivar N fatores para que possa realmente melhorar. Eu tenho procurado conversar com as pessoas e um problema que identificamos muito aqui é Santa Quitéria. O pessoal não falou, não fez boa referência ao Santa Quitéria. Inclusive, quanto a atendimento, localização, está muito longe para uns, essa coisa toda. Então, a gente vai procurar fazer um meio que possa atender. E eu digo sempre às pessoas, vocês que estão nos ouvindo agora, vocês vão nos ajudar. Porque eu sou um prefeito que eu sempre gostei de andar, não sou um prefeito de gabinete. Eu ia nas escolas, eu ia nos postos médicos, eu ia às ruas e passava muitas vezes nos postos, tá tudo bem por aqui. Se todo mundo disser que tá tudo bem e quando eu sair disser que tá tudo ruim, vocês não estão me ajudando. Sem dúvida. É isso? É isso. E teve um assunto que você tocou também que muito nos interessa. A gestão do hospital. A gente precisa fazer um choque de gestão nesse hospital daqui. Por exemplo, hoje como tá, é o pior modelo possível. Você está dentro da mesma estrutura com uma empresa privada e a prefeitura. Sabe? Já não estava funcionando bem. Agora, inclusive a prefeitura precisa prestar alguns esclarecimentos. Por exemplo, fez esse contrato emergencial para que essa empresa assumisse a Porque UTI. tá falando da UTI. Ah, tá bom. A UTI Covid, não é? Mas manteve o restante do hospital sob sua gestão. Então, esses profissionais que trabalham lá se alimentam, usam lavanderia, usam medicações, uma série de coisas. O depósito do hospital é um só. A lavanderia é uma só. O restaurante, essas coisas são... Quem está pagando essa conta? Sabe? Essa gestão que está proposta aí é a pior possível e deixa diversos questionamentos a serem feitos. Quando nós vamos assumir a prefeitura, você pode ter certeza que o hospital do BTN ele vai ser analisado de forma muito criteriosa para que a gente tenha uma gestão mais eficiente e principalmente humanizada e que trate muito melhor os seus pacientes. Sabe? Esse problema do hospital do BTN é um problema... Eu tive prefeito durante 100 dias em 2017 e eu chamei a época para uma reunião no gabinete e a gestão do hospital. Eu falei, eu queria que vocês falassem, ficassem à vontade e me dissessem. E o hospital precisa ser gerido de uma forma mais técnica, mais profissional e mais rigorosa do ponto de vista administrativo e do ponto de vista também da diretoria clínica e diretoria médica. Flavinho, a gente sabe que o Estado veio, trouxe a policlínica, trouxe a UTI e a contrapartida do município era o corpo clínico. Hoje ainda temos grandes aparelhos dentro da policlínica e não funciona porque não tem corpo clínico. Subutilizados. É outra questão que a gente precisa ver. Bom, continuando agora com a nossa professora. Professora, parabéns pelo seu dia, por tudo que você tem feito. Eu sei que você vai fazer ainda muito mais. Qual é o seu comentário a respeito da nossa educação? Como é que você está vendo? Que comentário você faz a respeito dessa queda do IDEB, por exemplo? Boa noite a todos. Eu sou a professora Guivânia. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês aqui que estão nos assistindo. Quero deixar uma mensagem para nós professores. Quero dizer que ser professor é ser condutor de almas e sonhos. É lapidar diamantes. E esses diamantes são os nossos alunos, são as nossas crianças, que será o futuro do nosso país. Hoje em dia, a educação, a gente vê assim muito, como dizia minha avó, as traças. A verdade tem que ser dita. Nessa pandemia está sendo muito difícil, não só para os alunos, como também para nós professores, porque se adaptar a essas aulas remotas não estão sendo fáceis. Só que é o seguinte,
muita criança, elas não têm acesso à internet, ela não tem celular, ela não tem tablet, não tem computador. Então, essas crianças são as mais prejudicadas, né? Infelizmente, é isso que vem acontecendo em relação, principalmente, à rede pública. As escolas privadas, até que a gente ainda consegue, né, fazer um trabalho diferenciado. Mas as escolas públicas, nessa gestão, está sofrendo muito os nossos alunos. São relatos que a gente escuta de algumas mães. Eu trabalho em escola privada, mas tenho contatos também com pessoas de escolas públicas. E a gente escuta muito referente a isso, né? E a gente fica muito triste com esse índice do IDEB. E a gente sabe, nós sabemos que, assim, tem como ter essa melhoria na educação. Porque o dinheiro está aí, gente. Né? Existe o dinheiro está aí para ser investido mesmo, tanto na saúde quanto na educação. E hoje em dia nós estamos aí, sem educação, sem a saúde. Eu me consultei o ano passado, em agosto. O médico fez um encaminhamento para mim passar no neurologista. Até hoje eu não recebi. Até hoje eu espero esse exame chegar na minha casa, né? A área da minha casa é descoberta, não tem agente de saúde, como outras áreas também aqui do BTN. Não existe agente de saúde. Nós temos que ir até o posto, chegar lá, falar, pedir para que agende, ainda tem que agendar, tem que passar por uma enfermeira-chefe, ela tem que ver a sua situação para saber se você tem um atendimento de emergência ou não. Eles sempre alegam também em relação por conta do Covid. Eu sei que o Covid existe, mas a gente não só morre só do Covid, né? A gente tem outros problemas de saúde, como ele citou. Então, assim, está deixando muito a desejar. Eu espero que no mandato o senhor tenha aquela visão, aquele olhar mais profundo, principalmente nas áreas mais carentes. Porque eu estou fazendo uma caminhada porta a porta e, nossa, eu escuto absurdos. Sabe o que é absurdos? Tem pessoas que, quando a gente chega falando de política, falam assim, eu não quero nem saber. Eu não quero saber, porque aí começa a desabafar. Então, precisamos conversar com essa pessoa para que mude o pensamento, porque nós sabemos que o voto é muito importante e que sem ele a gente não faz mudança nenhuma. E graças a Deus a gente consegue mudar o pensamento dessas pessoas. Boa, essa sua colocação é muito importante. Existe realmente, de fato, um descrédito muito grande com a classe política, isso é verdade. Mas isso é uma parcela de culpa, se tem alguém culpado, somos todos, tá certo? Então, como tudo na vida, em qualquer profissão, em toda qualificação, tem os bons e os maus, isso aí sempre vai acontecer. Mas eu quero dizer a você que está nos vendo agora, só você ficar com a raiva, só você ficar sem vontade de votar, essas coisas todas não vai ajudar a mudar a situação que nós vivemos hoje. A gente tem uma oportunidade agora única, que é no dia 15, é votar para mudar. Porque se a gente não vota, deixa para lá, vai ficar tudo como está. Você não vai estar ajudando em nada. Então, essa coisa toda que você sente, e a gente sabe disso, é um descrédito muito grande, mas a gente tem que dizer sim. Tem pessoas que têm ainda a capacidade de querer fazer o bem através da política. Porque a política, quando é feita a boa política, como eu digo, ela tem o poder de transformar muito rápido a vida das pessoas. Então, gente, votem. Não vão fazer deixando para lá o poder do seu voto. Porque se você não usa a política como um instrumento de transformação, você vai ser usado pelos políticos para querer fazer a coisa não boa que você espera. Então é importante que as pessoas participem, que faça como fez aqui a nossa professora. Converse e mostre, só tem um meio da gente mudar isso. É exercer a sua cidadania, é você votando. Não adianta dizer que não vota. Se você não vota, não está contribuindo com nada. E não vai mudar absolutamente nada. Então, votem. Vote certo. No dia 15, lembre, vote 19. Isso é que é o importante. Mas, ó, você viram uma coisa como é importante? Isso que a gente está falando, falamos de educação e termina a gente vindo para a saúde. Tá certo? Porque a saúde é um problema sério. Ando aqui e todo lugar é a mesma conversa. Então, eu sei que tem área descoberta, vamos procurar corrigir, inclusive com o pessoal da área da saúde. Estou procurando fazer essa coisa, conversar com o Dr. Flávio, para como é que a gente vai fazer para trazer profissionais da saúde para exercer
agentes comunitários de saúde. Acho que vai ser muito importante isso. Outra coisa que a gente vai pensar é o terceiro turno. O que é que o terceiro turno quer dizer? Gente, a gente está com ideia, projetos pilotos para começar a atender de 6 da noite até 8, 9 da noite. Será que vai dar certo isso? De repente, você está trabalhando, você não consegue ir no horário comercial, mas você sabe que à noite, de 6 horas da noite até 9 da noite, você vai ter a oportunidade de fazer a sua consulta. Porque não adianta você só fazer postos se você não tiver um médico para ir, não tiver enfermeiro, não tiver recursos humanos necessários para suprir aquela necessidade. E se você usa a área que já existe, você dá mais utilidade para ela, como a gente vai fazer com o terceiro turno, eu creio que vai ser um ganho muito grande. Quero acabar com as filas, tá certo? Acabar com filas, nós fizemos isso no passado. A pessoa está dormindo à noite, de madrugada na fila, muitos pagando para o outro ficar na fila. Acabar com isso. Ou então alguém que conhece um que é influente em alguma coisa, alguém que possa ajudar, e quem não conhece ninguém. Como é que vai fazer para chegar até lá? Nilton, e a gente precisa colocar essa policlínica para funcionar todo vapor, sabe? Eu não consigo entender, eu não quero acreditar que tem a ver com política, não é possível. Eu não consigo entender essa policlínica tão bem estruturada e tão subutilizada, sabe? Pequenos procedimentos de cirurgia, exames. As pessoas estão passando situações pra gente sobre marcação de exames que são estarrecedoras. E a gente sabe já que houve, por conta do prefeito, do secretário de saúde, da prefeitura, uma tomada de decisão política que afastou uma empresa privada que fazia os exames aqui. E aí eu não quero crer também que essa subutilização da policlínica também seja por conta de política, uma coisa que a gente precisa, assim que assumir, verificar logo o que está acontecendo, retomar nossos mutirões. A gente sabe, você bem colocou, o desafio vai ser enorme, mas com trabalho, com afinco, a gente acredita que logo a gente começa a dar uma aliviada nessa situação. É vergonhoso, Flávio, porque assim, eu precisei ir até o médico, eu fui, depois de muitas idas até lá, consegui passar na médica. E ela simplesmente olhou assim para mim e falou assim: você tem condições de fazer esse exame particular? Porque você sabe que se for para a secretaria vai demorar Isso muito. É absurdo. E você precisa do resultado com urgência. Eu falei: certo, eu não tenho condições, mas vou procurar resolver o problema. O que eu não posso é continuar da forma que eu estou. Então, a própria médica chegou a falar isso para mim. Então, assim, é muito vergonhoso. Né? É muito absurdo, vergonhoso, é um absurdo uma coisa dessas. Porque assim, eu estou falando dessa questão para vocês entenderem. A policlínica é um consórcio de municípios que faz a gestão e escolhe um prefeito para ser o presidente. A policlínica é aqui, nós somos o maior município da região e o prefeito de Paulo Afonso simplesmente não é o presidente desse consórcio, porque não teve interesse em brigar por isso, sabe? Acho que a Nilton assumindo, nós temos que conversar, claro, dialogando, cumprindo as regras, né? Vai haver um momento, mas Paulo Afonso tem que sim estar à frente aqui da policlínica local, porque é o maior município, é quem repassa mais recursos, sabe? Eu acho um absurdo. Então hoje o presidente, salvo engano, é o prefeito Xorxó, prefeito Xorxó Humberto, nada contra a pessoa de Humberto, pessoa, mas pô, pelo amor de Deus, policlínica aqui na nossa porta, um grande equipamento, uma conquista. Nós lutamos muito. A Nilton foi ao Ceará para ver o modelo, brigamos, me colocou dentro de um carro. Na época a gente saiu nas câmaras de vereadores aqui da região, porque as câmaras tinham que aprovar. Nós fomos lá, apresentamos, defendemos, chegou e Paulo Afonso não está à frente disso. As pessoas precisam saber disso. Tem que ter interesse político e vontade, sabe? E a partir de janeiro nós vamos entrar de cabeça para ver esse processo. Claro, cumprindo a norma, vamos ver como é que foi, quando é que vai ter eleição, como é, mas acho que a gente precisa trazer isso mais para cá. Agora, prefeito. Vamos em frente, vamos continuar. Porque essa conversa é boa, porque a gente está aqui ouvindo a comunidade, então os assuntos vão e retornam, porque exatamente é o anseio e a percepção de quem mora aqui no lugar. Essa que é o objetivo nosso, de estar vindo aqui, conversando e ouvindo. Vamos conversar agora com o Nininho. E aí, Nininho, quais são as nossas dificuldades? Como é que você está achando aqui? O que é que a gente pode ajudar? O que é que você pensa? Qual é a sua dificuldade maior? Boa noite a todos. Vocês, profissionais, professores da área
de Educação, onde sou pé de parabéns hoje. Nosso outro companheiro aqui, o doutor Anilton, doutor Flávio. É indiscutivelmente o tema que a gente estamos falando aqui hoje, não tem como não entrar na gestão do senhor a partir de janeiro e não se focar na saúde e educação, né? Mas uma coisa que já é certa é isso daí, mas eu queria assim perguntar para o senhor, ver com o senhor o plano de governo do senhor. Eu sei que não é impossível, né? Mas é muito difícil quando se pergunta, quando se trata de perguntar sobre emprego, né? Mas eu queria perguntar para o senhor assim, o que a gente pode fazer, aproveitando o ensejo da educação, sobre a educação profissional, né? Se o senhor tem no plano de governo do senhor, junto com o doutor Flávio, alguma coisa assim, tipo uma escolinha de profissionais, tipo da área, seja de solda, de elétrica e diversas áreas, entendeu? Que isso é muito importante. Sabemos que o momento é difícil, não só em Paulo Afonso, como no Brasil todo, para desemprego. Depois de um certo governo que aí se apossou, né? O desemprego aumentou muito. Mas é importante a gente ter uma escola assim formando vários profissionais jovens, né? Educação, para quando essas portas, com fé em Deus, vai abrir, a gente colocar esses profissionais para fora para trabalhar, para ter seu sustento, seu pão de cada dia e voltar a poder comprar seu carrinho, sua moto, seu terreno, sua casa. É isso aí. Ter sua vida. Quer falar, doutor Flávio? Eu queria sim. Então, na verdade, na gestão de Anilton, na época, a gente fez muito na área de desenvolvimento social, os cursos, né? Os cursos de solda, de elétrica foram oferecidos e a gente já vem conversando. O nosso plano de governo na área de desenvolvimento social está muito amplo, muito bom. Inclusive lá na live de sábado, não foi? A gente teve uma sugestão muito boa de uma participante também para a gente oferecer para curso na área de cabeleireiro, maquiagem, né? Podologia, manicure, sabe? Uma série de ideias que com certeza nós vamos abraçar. E isso aí você pode ficar tranquilo. Quanto à educação, a responsabilidade do município é na educação básica. A gente não tem um aluno numa idade que sai para o mercado de trabalho, mas a gente tem duas coisas que a gente acredita. Podemos inserir, sim, dentro dos currículos da educação básica, noções de empreendedorismo, noções de comércio, de indústria, né? Aqui nas escolas da área rural, noções de agricultura, noções de piscicultura, sabe? Isso dá para fazer e eu acho importante. Na área rural, por exemplo, cursos como esse, você incentiva o alunado a se manter na área rural, a crescer com a cabeça voltada para produzir, né? Então, eu acho que, como eu disse, na faixa etária que o município atende, não sai para o mercado de trabalho. Mas ali quando fui aluno do Colepa, a gente na 7ª série do primeiro grau, a gente já fazia essas noções. Eram técnicas comerciais, técnicas industriais, técnicas agrícolas e educação para o lar, ainda me lembro. 4 semestres, 7ª e 8ª série, nós fazíamos por semestre, cada uma vez por semestre, para no 2º grau fazer uma das opções. Ou essas 4, ou químico ou científico. Que a gente não vê no currículo atual. Mas essa era uma educação preocupada para preparar você para trabalhar. E a gente deve sim pensar nisso. Eu acho isso muito importante. E só para complementar, Nilton, você falou aí também de um assunto que a gente vem conversando muito, que é um programa que a gente vai implantar de primeiro emprego. Que aí não é o jovem que está na nossa rede, está na rede estadual e está na rede universitária, mas que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho por falta da famosa experiência. Então nós temos uma lei que nós fizemos em 2011 e a gente vai aperfeiçoá-la e vai dar uma oportunidade para que ele fique de 6 meses a 1 ano, com a carga horária reduzida, dentro da prefeitura, aprendendo a sua profissão. E aí dentro das mais diversas áreas. Nessa parceria, o que a gente pretende é que as próprias universidades e o ensino técnico façam a seleção. A gente não quer envolver política nisso.
E aí a gente recebe o alunado, é uma mão de obra muito interessante, muito dinâmica, inteligente, que está afim, né, de mostrar e com isso a gente consegue trazer coisa nova também para dentro da prefeitura, sabe? Esse programa vai dar muito certo e acho que tem a ver com o que você falou. Bom, o que ele está falando mais ou menos é que todo mundo sabe. É mão de obra especializada, toda hora a gente ouve falar isso. Então, existem vagas, mas para mão de obra especializadas, inclusive com experiência. A gente vai procurar fazer isso, muito embora não seja bem a atribuição do município quanto a essa parte, mas houve muito, a gente tinha o curso de solda durante muito tempo, eu não sei se ainda existe nesse atual governo, mas no nosso governo tinha o curso de solda, a gente tinha curso também de elétrica. A gente tem que procurar chegar aqui, gente, qual é o curso que a gente poderia fazer? Não vou chegar aqui e dizer, vamos fazer um curso de pedreiro. Dizer, não quero pedreiro. Fazer o quê? De armador? O que é que a gente quer fazer? Então tem que saber a necessidade de cada lugar para a gente poder fazer alguma coisa parecida. Mesmo que não seja a responsabilidade, né, Flávio? Mas pelo menos a gente ter parcerias através da Secretaria de Desenvolvimento Social, provavelmente através dela, para que você possa fazer curso Sesc Senai. A gente tinha aqui muito e muito tempo aquelas carretas, eu não sei se vocês lembram disso, mas tinha umas carretas que ficavam lá na cidade e aqui, e nós tentamos inclusive ver se vinha para cá de maneira que aquilo era provisório, para ter definitivo. Ele disse, mas não tem lugar para fazer, a gente arranja salas nas escolas, que vocês possam fazer cursos noturnos, não é? E realmente ocupar e formar as pessoas. Então, Sesc, Sebrae, SESI, tudo isso é importante que a gente possa trazer para qualificar o nosso profissional daqui. Eu acho que a gente tem uma potencialidade muito grande. Paulo Afonso, gente, olha, se você pensar de bom, aqui tem. Precisa ser, como diz você, diamante bruto para ser lapidado. E a gente vai procurar fazer isso dentro do nosso sistema. Não é fácil, mas não é impossível, porque nós fizemos no passado. Não sei porque que não estão fazendo agora, mas a sua pergunta é boa. Procurar ver o emprego, que é o grande problema nosso também, além da saúde, é o emprego, é uma dificuldade grande, mas nós vamos procurar fazer uma busca muito grande para ver se vem para cá indústrias, comércio, que dê a oportunidade, que diminua a quantidade de gente que sai daqui, dos trecheiros, tá certo? Nós vamos procurar fazer um estudo grande. Com a pandemia, o nosso nível de desemprego aumentou muito, não é verdade? Em todos os setores, todos. Talvez algum que ficar, talvez no supermercadista, essa coisa toda, talvez porque para comer não tem como não ter gente trabalhando, mas no restante houve uma retração, e isso que é muito importante, que a gente saber como lidar com os problemas, e isso a gente vai fazer com certeza. Quero contar com vocês todos que estão nos ouvindo, porque é muito importante ter essa sensibilidade. Não é fácil, mas não é impossível. A nossa equipe, as pessoas que nós estamos conversando, estão com uma vontade enorme de enfrentar esse desafio. As pessoas estão trabalhando, pensando já meios e maneiras de enfrentar esses problemas. Chama Antônio. Tudo bom, Antônio? Como é que está a sua comunidade, meu irmão? Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite a Paulo, Dr. Anilton, Flavinho. E hoje eu venho abordar para vocês três aspectos, 3 tópicos, que é primeiro emprego, saúde e educação. Eu estudei durante 1 ano em período integral e falavam que era aqui, foi no Colégio Quitéria, que lá tinha uma estrutura. Chegando lá não tinha uma estrutura adequada para um colégio integral. Ou seja, muita gente sofria muito porque muita gente mora aqui no BTN3, no Santo Inês, rodoviária, enfim. E tinha aquele servir almoço, mas não era uma coisa de qualidade. Então é muito complicado. E o que vocês abordaram foi justamente bom, que não adianta você estar no primeiro ano integral, no segundo não, e no terceiro não, que foi o que eu passei. O meu primeiro foi integral, o segundo normal, o terceiro normal. Entendeu? Sobre esporte, a gente tem a Praça Céu, eu tenho como referência, que é uma praça que está praticamente abandonada. Fizeram quadra, fizeram um espaço lá de cinema para as crianças, leitura, e nada funciona.
nada impossível funcionar. E aí a gente vê a descausa também desse pessoal, né, que eu como jovem tenho um receio muito grande quando a gente ouve falar em primeiro emprego, que a gente chega em um canto e aí o pessoal justamente é falta de experiência. E Paulo me apresentou um projeto muito bom que eu achei sensacional, e se colocassem para agir, tenho certeza que tudo seria melhor, que é a questão de cooperativas. Os próprios adolescentes chegar, produzir o seu produto e produzir e ganhar seu próprio dinheiro. Ou seja, ali seria uma experiência muito ótima para quando ele chega numa empresa maior, no mercado de trabalho, ele já tem sua experiência, entendeu? Então eu queria saber de vocês se no governo de vocês têm pensa em colocar alguma cooperativa nos bairros mais carentes, nos bairros do BTN. E questão a saúde, eu como acadêmico de enfermagem, eu acho uma falta de humanidade de muita gente daqui de Paulo Afonso que trabalha no setor PSF, hospitais, a falta de humanidade com a questão do paciente, trata ele de toda forma, não tem vamos dizer, uma especialização adequada para estar ali naquele ponto atendimento, atende com má vontade. Então eu gostaria de saber com vocês o que vocês procuram melhorar nesse aspecto. Tanto em questão de primeiro emprego, nessa questão de cooperativa, se vocês pensem em alguma coisa. E também na questão de saúde. Colocar pessoas mais capacitadas, uma equipe melhor para que os pacientes sejam tratados como deve ser. Bom, eu queria fazer um registro, estamos aqui com a presença do candidato Paulo Marcos. Prazer por estar nos recebendo aqui. É um candidato do PTC que está realmente brilhando e lutando para conseguir mudar a realidade da Câmara de Vereadores. Obrigado, parabéns. Antônio, a sua pergunta envolve vários segmentos. Eu acho que isso que você está falando é a coisa que a gente está procurando buscar, ver se a gente coloca em prática. Empreendedorismo, tá certo? Pode ser via cooperativa, associação, qualquer o nome que se possa fazer. Mas dá a oportunidade ao jovem colocar suas ideias em práticas. A gente tem uma ideia de colocar, exemplo de uma usina de empreendedorismo que vai trazer e poder juntar várias ideias e daí ter um produto. De repente você tem uma ideia de moda e fala com alguém que entende de informática, daqui a pouco está digitalizando, faz aquilo, daqui a pouco você está com um produto bom e está com um sistema lá que você pode realmente até vender ou fazer qualquer coisa com ele, tá certo? Então, isso são coisas que está fazendo. A ideia da escola primeiro em tempo integral é exatamente isso que você sofreu na pele, então não adianta você começar e não ter seguimento. Então, falar isso, ter bons professores, boa merenda, ter nutricionistas que façam acompanhamento disso tudo. O que a gente vê realmente, quando você vê um equipamento como a Praça do Céu, tá lá abandonado, porque é um bom equipamento. Foi porque fui eu que inaugurei. Tá certo? Então, é um bom equipamento. Ele deixou pra lá. Que dá para você usar, tem multiuso, multiutilidades. Aquilo é fantástico, tá né? certo? Aquilo é fantástico. Então você tem uma quadra de esportes que lá cabe futsal, vôlei, basquete. Você pode estar lá, tá lutando, brigando, usando a quadra, tá certo? Você tem uma sala lá de arte, de repente, como dá você atender cinema, arte, teatro, lá tá pronto para você fazer isso. Então, tem uma gama enorme de utilidade e não está sendo feita. É o que eu digo, está havendo um desmonte, tudo está sendo feito o contrário. As pessoas estão deixando tudo abandonado à própria sorte. Então, é um equipamento fantástico, nós vamos procurar dar uso para ele muito frequente e pode até ser inclusive usado até no programa de escola de tempo integral. Uma turma vai para lá, vai fazer arte, outra vai fazer teatro, outra vai fazer cinema, vai fazer pintura, tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas diga o que você quer falar. Então, Antônio, o Antônio ele me trouxe aqui uma reflexão. O senhor sabe que tem a APDEP, Associação de Pessoas com Deficiência de Paulo Afonso. Eles têm um time de basquete, no qual eu participo também. Nós utilizamos o espaço CEL
E o presidente, o Luciano, ele esteve recentemente para dar manutenção nas cadeiras de rodas adaptada para o basquete, e a quadra está inviável. Não tem como nós voltarmos a treinar naquela quadra, naquele equipamento. Eu lembro bem quando o senhor entregou aquele equipamento, era de excelência, como continua, só falta a manutenção necessária. Antônio, quando a gente lembra da questão do funcionalismo público, eles têm que entender que eles estão ali para atender a comunidade. Ele é o profissional ali para atender o público. Quando eles colocarem na cabeça que o prefeito pode botar eles para fora, a qualquer momento, eles vão pensar 2 vezes antes de tratar qualquer paciente que chegue lá. Você lembra quando eu disse que precisa do apoio de vocês? Exatamente para isso. Vocês têm que exercer o seu direito. Quem está lá, gente, olha, a gente vive num mundo tão difícil que um bom dia, boa tarde faz uma diferença enorme. Enorme. Então, você tratar bem as pessoas é obrigação nossa. Mas o mundo está tão às avessas que a pessoa que é cortês, educado, ele se diferencia exatamente que é uma coisa que devia ser de todo mundo. Então, ainda mais enquanto um servidor público, ele tem a obrigação de atender bem as pessoas. Se tem o seu problema, conversa lá e resolve o seu problema. Mas todo dia está lá de mau humor, recebendo as pessoas, mesmo porque ele está sendo remunerado para isso. Ele tem que atender bem as pessoas. Se ele não pode fazer isso, paciência, tem pessoas que querem fazer isso e fazer bem feito. Mas aí é o seguinte, não é à toa que quando você coloca no papel a estrutura administrativa de uma empresa, como também da gestão pública, você coloca os quadradinhos assim, né? Aqui fica o prefeito, aí aqui começa, né? Secretário, Eu quero aproveitar 3 falas. Deixa eu fazer uma fala antes de vocês. Registrar também a presença da candidata Regina. Está aqui a guerreira que está aqui conosco também. E Elson também, que está aqui presente, nos assistindo. E o professor Sávio. Isso. Talvez quem está aqui de frente. São nossos candidatos também. A casa de Paulo, a gente falou mais no Paulo, mas Regina e Elson, professor Sávio, sintam-se todos abraçados e nós vamos mudar a história da Câmara de Vereadores. Se Deus quiser. Então veja, essa estrutura, quando você lá em cima, na ponta, você não dissemina esse comportamento humano, não chega aqui embaixo. Quando você que está aqui em cima, você não faz questão de observar se o teu que está aqui, o outro aqui, assim, sucessivamente, estão se comportando dessa forma, não funciona. Então hoje, a gente consegue, tem grandes profissionais dentro da prefeitura, tem pessoas muito boas lá dentro, mas a gente precisa ter nas chefias, nos departamentos, nas direções também, as pessoas devidamente instruídas e com seus exemplos olhando para cima, se é que você me entende, como diz aquela frase, se é que você me entende, sabe? Para que a coisa dissemine, venha de cima para baixo, como acontecia na gestão de Anilton. Bom, eu creio... Bom, Lógico. Só para aproveitar a fala dos meus 3 amigos, a fala de Antônio, a fala de Nininho, sobre a questão da geração de emprego, do primeiro emprego, da falta de experiência. A gente tem uma prefeitura muito atuante. A gente tem dentro da prefeitura profissionais que estão defasados, a palavra é essa, estão defasados e desqualificados. Nós temos pessoas aí, eu posso falar isso na área da educação, nós temos alunos que se formam todos os anos, né, professora? Nós temos alunos que saem do ensino médio, nós temos alunos que estão saindo da faculdade e eles não têm oportunidade nenhuma de emprego, de exercer sua profissão. Vão para onde? Em caixa de supermercado, que eu acho isso um absurdo, né? E a inclusão social, a criação de quadras para as pessoas que têm suas necessidades especiais, a gente não tem quadra qualificada para isso. Eles utilizam uma quadra que é feita para pessoas, como diz os preconceitos comuns. Nós não temos calçadas para deficientes, nós não temos um passeio, nós não temos uma ciclovia. A questão também, voltando para a questão do emprego, essa questão das pessoas se emigrarem para outros lugares, para outras cidades,
do estado, do país mesmo, atrás de emprego, porque Paulo Afonso não oferece oportunidade. E Paulo Afonso tem um campo que pode ser criada muitas indústrias. Não precisa ser indústrias grandes como os grandes centros, as grandes capitais, não. Mas a gente tem pequenas indústrias que podem ser instaladas aqui. Eu trabalhei numa cidade próxima à Serrinha chamada Santa Luz. Lá tem a fábrica da Sandelo, que fabrica sapatos, sandálias, que é a segunda geração de emprego naquela cidade. Eu fui para lá para trabalhar na Ambev e acabei conhecendo também o pessoal dessa fábrica. Outra questão é que foi de suma importância para o BTN a criação da Policlínica. Mas eu digo a você, eu fui criado nesse bairro, eu nasci e fui criado aqui, eu vi isso aqui nascer, eu vi isso aqui crescer. Eu acompanhei esgotos, terra batida, quando chovia alagava todas as ruas, era lama em todas as ruas, a falta de transporte para o centro. E quando eu vi a Policlínica chegar ali no CSU, eu estava fora de Paulo Afonso, quando eu retornei a Paulo Afonso, que eu vi o muro do CSU caído, aquilo para mim deu um choque assim, tremendo. Agradeci a Deus por ter trazido, que eu achava que ia funcionar, a questão da saúde, porque o hospital, o HMPA, pelo amor de Deus, só Jesus na misericórdia dali. Então eu achava que ia melhorar bastante, e não melhorou. As pessoas não são assistidas pela saúde em Paulo Afonso. E quando ele citou sobre o esporte, a gente sabe que por trás vem muita questão política por trás do CSU, a reconstrução de quadras poliesportivas, porque o esporte daqui do BTN está jogando as traças. E nós temos muitos atletas aqui no BTN, muitos. Temos o Canarinho aqui, que poderia ser um campo reformado. E ver a questão também do CSU. Aquilo ali não pode ficar abandonado. Aquilo ali tem um valor histórico, uma identidade histórica muito grande. Boa, professor. Você falou N coisas. Desde mobilidade urbana, acessibilidade, esporte. A gente concorda com você que está um número de muita coisa. Mas eu acho que a gente também tem gente boa dentro do quadro, tá certo? Não vamos generalizar, tá certo? Assim, o que a gente não pode é chegar aqui e dizer que vai ter um mega estádio, olha, como disseram aqui, vai ter um estádio, tudo. Eu acho que você quer um campo organizado, nós vamos procurar fazer isso. Eu acho que o CSU, a parte de esporte a gente já tem ideia, inclusive pensa até lá no Quitéria, aquela outra parte do Quitéria, tem a quadra coberta, eu acho que no outro lado. É do estado, ainda estou falando aqui para as pessoas, mas eu acho que seria um ponto mais central. E os outros, Canarinho, e como tem aí, a gente vai dar uma assistência bem melhor. A gente está com a possibilidade de colocar grama sintética em muitos deles, tá certo? Para que se possa realmente estabelecer e que as pessoas possam exercer na sua plenitude atividade física, saúde e atividade física. A Policlínica, eu quando fui conhecer lá no Ceará, eu fiquei encantado com a Policlínica. Alguém aqui, não sei se já foi lá, mas parece um hospital privado, bem limpinho, organizado. O que falta é ser mais utilizado, tá certo? Ele está subutilizado, então tem que usar mais o ultrassom, tem que usar mais a endoscopia, tem que usar mais a tomografia, porque tem a fila imensa. Então, até aquela história, né, Flávio? Se você tem aí muitos exames, se os outros não usam, eu vou usar. Não pode ficar alguém lá de braço cruzado esperando que venha paciente de outro lugar e não vem. Se aqui eu tenho uma demanda, vamos ter que colocar, parceiro. Pequenas cirurgias. Vamos usar pequenas cirurgias. Vamos fazer, porque tem que ser um sistema integrado, tá certo? Então, tudo que você fala é verdade e a gente vai procurar fazer. Gente, olha, tem que ter as prioridades na vida, não é isso? Então, pandemia agora. Prioridade agora, gente, é o quê? Salvar a vida. Saúde. É fazer um projeto, como vai ser um projeto lá na Getúlio Vargas de quase 7 milhões de reais. Na altura dessa. Então, gente, a gente precisa rever os nossos conceitos e acreditar de que nós podemos fazer uma transformação, às vezes com atitude muito simples, ouvindo as pessoas, dando atenção às pessoas, as ideias que eles têm, porque é assim, integrando comunidade com o poder público, que a gente vai ter uma
Paulo Afonso bem melhor. Então, suas saudações para que a gente possa encerrar esse papo muito bom. Eu tenho a certeza de que quem está ouvindo, a gente que esteve conectado até agora, viu como é importante a gente vir na comunidade, conversar com eles. E uma coisa que é importante, se vocês perceberam, muitos problemas comuns, que podem ter até soluções diferentes. Mas, professor, por favor. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, ao convite, né, por estar aqui. E agradecer ao senhor, a Flávio, e que vamos juntos. Eu uso nas minhas redes sociais a hashtag MudaPA e MudaBTN, porque eu sou uma pessoa que acredito na transformação da minha comunidade. E eu sou apaixonado por cada um pedacinho dessa comunidade aqui. Cada um desse bairro. Eu conheço quase todas as pessoas que moram no BTN. Todos. Pode ser que eu não conheça geralmente todos, porque veio muita gente nova pra cá. Mas as famílias tradicionais daqui, eu conheço a todos e todos também me conhecem. E por eles eu luto. Professora. Eu quero agradecer a todos, né, pelo convite. Foi muito bom conversar. Essa roda da conversa, né, é muito importante. E esperamos mudança. Acreditamos, sim, no trabalho de vocês. E confiamos, né, que juntos nós iremos vencer. Vai ser difícil? Vai. Mas a união faz a força. Obrigado. Nininho. Obrigada. Queria agradecer também, né? O papo foi muito bom. Com essa conversa que a gente teve agora, tive percebendo que agora sim eu tô com um prefeito parceiro, né? Não um prefeito praceiro, né? Então, Gostei. muito obrigado a todos. Tá bom, Nininho. Valeu. Valeu aí. Aí, Bom, já que eu estou com a fala, no início eu disse à doutora Nilton: doutora Nilton, o senhor convocou seu exército está na rua. Esse exército vai sempre querer ouvir do senhor o sim. Mas no dia que o senhor não puder dizer, no dia que o senhor puder dizer o não, chame seu exército e diga no olho deles: eu não posso por causa disso e disso e disso. Não é o que está acontecendo. Largando ao Deus querer. Então é isso. Confie no seu exército, que seu exército vai estar com o senhor. obrigado. Antônio. Então, agradecer, né, a todos. Foi um papo muito bom. Tiramos dúvidas frequentes e que vamos em busca de mudar, de renovar, e com fé em Deus na frente vai estar lá Nilton, Paulo, Marcos, vai estar Flavinho. Então vamos estar todo mundo de frente e vamos mudar o que tem que mudar e resgatar o que tem que ser resgatado. Bom, agradecer a vocês. Foi muito legal a conversa, muito bom. Agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. E agradecer principalmente a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Semana que vem a gente volta com mais um Anilton Comunidade. E eu tenho certeza que essa é sim a melhor forma da gente ir construindo, ouvindo, dialogando, conversando, para que a gente possa, a partir de janeiro, nosso primeiro dia de trabalho, a gente começar a fazer as grandes mudanças, renovar e inovar nossa gestão, para renovar e inovar nossa cidade. Valeu, gente. Boa noite. Quero agradecer a todos os participantes aqui, aos nossos candidatos, Paulo Marco, Regina e Elcio, professor Sávio, estão nos acompanhando, e principalmente a você, que esteve nos acompanhando o tempo todo e ligado, conectado conosco. Continue participando do Anilton Comunidade. E na próxima quinta-feira tem mais. Aguardo vocês. Um abraço. Boa noite.
de volta.